Bom dia para todo mundo. Nós vamos hoje falar. Primeiro eu quero justificar para vocês por que eu não fiz uma apresentação PowerPoint. Quando eu falo sobre um tema muito filosófico, eu acho que a apresentação PowerPoint ela amarra um pouco, né, as ideias. Então eu gosto de manter mais um diálogo aberto, falar aí, construindo a ideia na abstração, porque nós estamos falando de ideias, né? Então eu acho que o PowerPoint, depois amanhã, nas duas outras palestras que eu vou dar aqui, eu vou usar PowerPoint, eu também uso, eu acho importante, mas dependendo do tema eu acho melhor fazer sempre. Então vamos lá. Outra coisa que eu gostaria de fazer em forma de diálogo, por isso quando eu vi que a conferência era primeiro fala 45 minutos, depois 15 minutos de pergunta escrita, eu já não gostei porque eu gosto dessa interação, né? E a gente ir montando a ideia, eu vou falar sobre essas questões palpitantes que eu vou discutir aqui com vocês hoje, mas gostaria que vocês interviessem, se tiverem alguma questão, alguma dúvida, eu não perco o fio da meada, depois eu retomo sem problema, e a gente vai mapeando essas questões que nós vamos tratar aqui hoje. Esse assunto que nós vamos abordar aqui no dia de hoje, ele está nos dois primeiros capítulos deste livro aqui, que foi minha tese de doutorado na USP. Por que é uma tese sobre pedagogia espírita? Deixa eu ver, é esse aqui, ó. Era uma tese sobre pedagogia espírita, mas eu dediquei os primeiros capítulos a tratar do próprio espiritismo, da proposta e aquilo que eu chamei de paradigma do espírito. Por que isso? Porque se nós temos uma ideia de pedagogia, se nós vamos propor alguma coisa em termos pedagógicos, antes nós temos que mostrar em que base que nós estamos construindo essa pedagogia. Essa base é justamente o espiritismo. Mas, diante da universidade, eu tinha que mostrar o que é o espiritismo. Que nós, até agora, os próprios espíritas não entenderam o que é. Então, aliás, nem a universidade, nem os espíritas. Nem os espíritas, nem os não espíritas entenderam o que é o espiritismo. Nós estamos ainda interpretando qual foi a proposta de Kardec. Então, o que nós estamos fazendo, começamos por fazer na tese, e temos feito no nosso trabalho, depois na Associação de Pedagogia Espírita, etc., é evidenciar a proposta de Kardec que ainda não foi compreendida pelo movimento espírita brasileiro, a não ser por alguns poucos. Por que isso? Porque a gente só pode entender a proposta de alguém, ou de um movimento, se a gente entender a história que levou, ou que desembocou naquela proposta. Toda proposta tem um contexto histórico, né? E não dá para entender, por exemplo, Jesus sem conhecer o judaísmo, sem conhecer a Palestina da época, etc. Não dá para entender Kardec sem conhecer o iluminismo, o positivismo, o século XIX, as correntes filosóficas que estavam em voga na época. Não dá para entender. Então, e não dá para entender principalmente quais foram as heranças, não se entende Kardec, se a gente não conhecer as heranças que ele teve, inclusive como educador, porque ele era um pedagogo, então ele teve influência de Pestalozzi, de Rousseau. Se nós não conhecermos Pestalozzi e Rousseau, também não vamos entender Kardec. E foi exatamente o que aconteceu no Brasil. Ninguém conhecia nada disso, porque quando o Espiritismo chega no Brasil no século XIX, a nossa tradição era o quê? Católica, predominantemente. Nós não tínhamos um desenvolvimento filosófico, científico, pedagógico nenhum. Nós não conhecíamos nenhum desses autores que eu acabei de citar aqui. Então nós tivemos uma compreensão enviesada do Espiritismo, que é hoje em dia analisado por vários antropólogos, como por exemplo a Sandra Jaqueline Sol, que aliás esse último fim de semana foi dar uma aula na nossa pós-graduação de Pedagogia Espírita em São Paulo, que mostra que nós temos um espiritismo brasileiro. Não concordo com todas as teses dela, mas ela mostra uma coisa muito interessante do ponto de vista antropológico, ela não é espírita, dizendo que houve um amálgama, um sincretismo
do espiritismo francês com o caldo cultural católico brasileiro. Né? E isso é uma coisa evidente. Ela fala isso do ponto de vista antropológico, sem nenhum juízo de valor, sem nenhuma crítica. Ela está fazendo uma análise histórica. Mas José Herculano Pires, de quem eu me considero discípula, fazia essa leitura do ponto de vista crítico, né? Dentro do espiritismo, mostrando que o espiritismo no Brasil tinha se catolicizado, tinha se igrejificado. Então a nossa proposta é evidenciar o que Kardec pretendia realmente, o que aconteceu no momento histórico que Kardec propôs o espiritismo e o que nós precisaríamos resgatar. E nesse resgate, o interessante, que é o que eu procurei demonstrar na minha tese, é o seguinte, é que o Kardec tinha uma proposta muito avançada para a época e ainda muito avançada hoje. Então, nós não estamos dizendo que, ao resgatar esse contexto histórico de Kardec, ao mostrar qual foi a proposta que ele teve, nós não estamos desmerecendo ou diminuindo o papel de Kardec. Ao contrário, nós estamos mostrando que ele teve uma proposta muito de vanguarda, que não foi entendida e ainda não foi, até hoje, alcançada, porque é muito revolucionária. Em que termos? Aí que entra a nossa discussão de hoje. O que é revolucionário no espiritismo? Seria o conceito de reencarnação? Não, porque existe há milhares de anos o conceito de reencarnação no mundo. Eu estou lendo, inclusive, um livro maravilhoso, interessantíssimo, de um antropólogo indiano radicado nos Estados Unidos, da Universidade de Princeton, que chama-se Imaging Karma, imaginando, moldando karma. Ele faz uma análise da reencarnação nos 4 cantos do mundo. A ideia mais universal, ele demonstra isso antropologicamente, em termos de vida após morte, é a reencarnação. Ele mostra tribos australianas, esquimós, africanas, no norte do Canadá, enfim, toda parte, ideias reencarnacionistas que não descendem da Índia, porque todo mundo fala, a reencarnação veio da Índia. Não, a reencarnação é uma ideia universal. Então, o espiritismo não é novidade de trazer a reencarnação. Entre os celtas havia, entre os gregos havia, Pitágoras, Platão, enfim, muitos reencarnacionistas, filósofos no decorrer dos séculos são reencarnacionistas. Então, não é. A mediunidade é uma novidade no espiritismo? Não, a mediunidade existe desde que o mundo é mundo, né? Desde o pajé da tribo, desde os xamãs, desde as pitonisas de Delfos, etc. Então, o conteúdo que o espiritismo trata, Deus, alma, mediunidade, reencarnação, não é um conteúdo novo, é tão antigo quanto a humanidade. Né? O que é diferenciado, o que é novo no espiritismo? É a maneira de tratar esse conteúdo. Então, é justamente um novo paradigma de abordagem do conhecimento. E é isso que nós vamos tratar no dia de hoje. Muito bem. Então, eu queria dizer o seguinte, é que nós temos no Espiritismo um novo método, uma nova abordagem da realidade, uma nova proposta de abordar a realidade. E o problema que aconteceu no movimento espírita brasileiro é o seguinte, nós pegamos esse conteúdo espírita, mediunidade, reencarnação, Deus, alma, e transformamos num conteúdo sacralizado, como se fosse uma religião revelada, fechada, né, que nós acreditássemos nela. Né? Então, a gente, eu não estou dizendo que a reencarnação seja errada, que não existe, não é isso não. Eu estou dizendo que a maneira que nós abordamos o conteúdo espírita hoje, no movimento espírita brasileiro, é uma maneira de crer, e não a abordagem que Kardec propôs. Então, nós ficamos com o conteúdo e perdemos o método. Né? E o problema é que o conteúdo espírita sem o método espírita se torna um dogma como outro qualquer. Né? E aí nós perdemos o espírito crítico, a racionalidade, o paradigma científico, tudo isso que Kardec propôs e que é isso que eu quero discutir um pouco com vocês. Bom, eu acho que em primeiro lugar nós temos que abordar o que é a palavra paradigma. Isso é importante da gente definir os termos
antes de nós aprofundarmos o que é a proposta do paradigma, que eu chamo de paradigma do espírito, que foi a proposta de Kardec. Esse é o nome que eu tenho, né? Mas poderíamos falar paradigma espírita, como vocês quiserem. É que paradigma é um conceito muito interessante, que foi solidificado por um filósofo da ciência do século XX, que é o Thomas Kuhn. Ele diz o seguinte: o paradigma é aquela visão de mundo adotada por uma comunidade científica em um determinado momento histórico, né? Só que o que ele estava fazendo com essa ideia de paradigma? Muito interessante. Porque a ideia que nós temos muitas vezes até hoje, comum, no senso comum, e era a ideia que surgiu no século XIX, de ciência, que a ciência é puramente factual, né? Eu tenho aquela objetividade científica absoluta. Eu analiso fatos empiricamente, coleciono observações e ali é a verdade, ponto. Tanto que existem discursos do século XIX que falavam da verdade da justiça da ciência como a última e definitiva palavra da compreensão do mundo, que não haveria possibilidade de qualquer... O espírito positivista do século XIX é justamente de acabar com a filosofia, de acabar com a religião e de propor a ciência, entendida como observação neutra, imparcial, absoluta dos fatos, como única possibilidade de abordagem real, do real, né? Ora, o que acontece? Nós temos até hoje um pouco essa ideia na cabeça. Científico é científico, então está comprovado, está evidenciado, está certo, está absolutamente fechada a ideia, né? Ocorre que com essa ideia do Thomas Kuhn, houve vários outros autores, aqui em 10 e 50 minutos eu não posso falar sobre toda a questão da filosofia da ciência no século XX, que é um assunto altamente palpitante. Porque nós temos vários autores, Gaston Bachelard, Karl Popper, Lakatos, que trataram das questões da ciência e relativizaram este modelo da ciência positivista do século XIX, mostrando que a ciência não é bem só objetividade, neutralidade, imparcialidade, fatos, etc. Né? Então, o que justamente a ideia de paradigma envolve no assunto? É que naquilo que uma comunidade de cientistas partilha, né, não está apenas a observação dos fatos e a consequência, a lei extraída dos fatos observados na natureza, mas é uma visão de mundo, né, que inclui aspectos filosóficos, pessoais, subjetivos, até históricos, né, até, poderíamos dizer, até de interesses econômicos, políticos, ou seja, aquilo que uma comunidade científica partilha é muito mais do que uma visão, entre aspas, científica, é uma visão de mundo. Então, paradigma é uma visão, um conceito mais elástico, maior, mais abrangente. Isso indica o quê? Isso dá uma certa relativização, eu considero até que relativiza bastante o conceito de ciência, né? Porque você tem paradigmas que depois são substituídos por outros. Como é que ele fala que ocorre essa substituição de paradigmas? Um paradigma analisa uma série de fenômenos e de repente começam a aparecer fenômenos que não se enquadram naquele paradigma, para os quais aquele paradigma não tem resposta. E aí vai, é aquilo que ele chama de anomalias, né, no paradigma. E aí vai acontecer, daí a pouco se acumularem muitas dessas anomalias diante de um paradigma vigente, vai haver uma ruptura, é a teoria da revolução científica, no sentido de se formar um outro paradigma que venha atender a essas anomalias observadas no paradigma anterior. Bom, por que eu cito tudo isso? Porque o interessante é que o Kardec vivia no século XIX, onde não havia esses conceitos de Thomas Kuhn, de Lakatos e todos esses que analisaram a ciência no século XX e relativizaram a ciência. Kardec estava num mundo em que a ciência estava no auge, no pedestal, né? Em que o discurso científico estava sendo absolutizado, ou seja,
É engraçado ter uma frase que o Augusto Comte usava, que indica bem isso. Ele falava que nada é absoluto, né? A não ser o relativo. Então, é a absolutização do relativismo. E ele dizia, o Augusto Comte foi um dos grandes ideólogos, né, dessa cientificidade que eu chamo de cientificismo, né? Quer dizer, uma ideologia dominante do século XIX de que tudo devia ser científico. Então vamos analisar alguns exemplos disso. Karl Marx, né? Karl Marx, ele era um teórico do socialismo, todo mundo sabe, mas o socialismo não foi inventado por Karl Marx, né? Havia já antes de Karl Marx várias propostas socialistas que o Karl Marx e o Engels, do alto da sua estatura científica, entre muitas aspas, chamaram de utópicas. Por quê? Porque eles não tinham a pretensão de ser ciência. O Karl Marx e o Engels tiveram a ideia de que o discurso deles era científico, era o materialismo histórico, aquela análise da sociedade, da luta de classes, do materialismo histórico, que a história estava se movendo na dialética e que ia atingir o comunismo, a sociedade comunista, aquela história que todo mundo conhece, né? Basicamente todo mundo conhece. O que acontece? Isso é um discurso, por um acaso científico? Uma vez alguém conseguiu alguma evidência científica ou comprobatória da teoria marxista? É uma filosofia total, né? E com uma metafísica ainda, se dizendo materialista, mas na verdade tinha uma metafísica, porque a ideia de que a história tem um sentido, vai desembocar em algum lugar, na verdade é uma leitura que nós chamamos em filosofia teleológica, né? Quer dizer, a história tem uma finalidade, um finalismo, ou seja, isso é totalmente herdado da estrutura judaico-cristã do pensamento, né? Então é uma estrutura religiosa do pensamento laicizada, né? O que o judaísmo e o cristianismo enxergam na história? Tem uma finalidade, cumprir o reino de Deus na terra, chegar à salvação, etc. Olha, o que o Marx fala? Que a história tem uma finalidade, chegar à tomada do poder pelo proletariado, depois ascender uma sociedade sem classes, etc. Então, é uma teleologia, uma finalidade. Isso não tem nada de científico, é filosófico, é até religioso, é até metafísico, né? Só que ele, Marx, ele e Engels, acharam que a sua teoria era científica. Da mesma maneira, o positivismo, o que era? Era um discurso filosófico, totalmente. Embora o Augusto Comte viesse, né, da área da matemática, da engenharia, o positivismo é uma doutrina filosófica, é uma exaltação da ciência. Ele também descreve a sociedade em etapas, etapa teológica, metafísica e positiva, ou seja, essa visão da história é também uma visão metafísica. E depois vocês sabem que Augusto Comte criou uma religião, não sei se vocês sabem, né? A religião da humanidade, que por um acaso ele era o sacerdote supremo da religião, e a mãe dele, a namorada, eram as deusas cultuadas, né? É uma coisa meio maluca, mas enfim. O que eu estou tentando demonstrar para vocês é que aquilo que se pretendia científico, na verdade, era filosófico, né, no século XIX. Mas havia todo um discurso cientificista, né? Havia todo um discurso, mas, de certa maneira, as ciências que nós temos hoje, no século XX, elas se consolidaram no século da medicina, né, a física, a química, elas se consolidaram a partir do século XIX enquanto ciências, né? Mas havia essa concepção de ciência como algo absoluto, como algo... Né? E não se enxergava que dentro das próprias concepções científicas havia elementos filosóficos, metafísicos, até pressupostos, etc. Mesmo nas ciências chamadas mais puras ou menos comprometidas com a filosofia, por exemplo, vamos pegar a medicina, né? Tem médicos aqui, mas enfim, vou agora falar umas coisas que... mas a medicina, ela fez uma opção no século XIX. Existia uma corrente vitalista, né, que era dos homeopatas, dos magnetizadores, do Mesmer, do Hahnemann, que na época eram de universidades, não eram pessoas que estavam fora aí, falando, não eram charlatões, eram médicos formados
por universidade, mas que tinha uma outra corrente, uma outra visão da medicina. E a medicina optou por um caminho mecanicista, não vitalista, né? Talvez se tivéssemos optado por esse caminho, teríamos chegado a outras pesquisas, tivéssemos enfatizado, né, a pesquisa com um pressuposto vitalista, teríamos avançado em outro sentido do que essa medicina que avançou com o pressuposto mecanicista. Avançou, sim, mas dentro do pressuposto. Então, quer dizer, essas ideias de que as ciências têm pressupostos, têm leituras de mundo, têm pontos de partida, é uma coisa que no século XIX não se via. Só no século XX que começou-se a fazer esta crítica da ciência, mostrando que a ciência também tem comprometimentos filosóficos, políticos, sociais, históricos, né? Então, eu tenho uma tese, por exemplo, essa não está escrita, mas eu tenho uma ideia, de que houve uma certa conspiração do silêncio a partir do século XIX. Que todas as ideias que tinham uma visão espiritualista foram silenciadas e ganharam hegemonia as correntes materialistas. Então, por exemplo, no campo do socialismo, nós temos o socialismo científico de Marx e Engels em detrimento de todo o socialismo utópico, entre aspas, de Fourier, de Jean Jaurès, de todos aqueles que fizeram, Jean Reno, Owen, Robert Owen, etc. No campo da medicina, nós temos também a introdução da medicina mecanicista em detrimento de todas as correntes que eram vitalistas, né? Nós temos, por exemplo, no campo da pedagogia, isso também é claro, hoje numa universidade, o que se estuda em pedagogia? Piaget e Vygotsky, que são materialistas, mas o Comenius, o Pestalozzi, o Rousseau, que influenciaram Piaget e Vygotsky, são absolutamente esquecidos e silenciados. Então nós criamos uma hegemonia do pensamento materialista, dizendo que o pressuposto materialista é científico. E não reconhecendo que é um pressuposto, né, que está na base de uma pesquisa. Bom, então no século XX nós começamos a desmascarar, a desconstruir. Chegamos a um ponto um tanto radical, né, que hoje nós temos antiteorias, ou nem chamamos isso de teorias, pós-modernas, como por exemplo o Feyerabend contra o método, né, os pós-modernos que desconstroem a ciência até como ciência, né? Que isso foi também a partir de Nietzsche, quando ele escreveu A Gaia Ciência. O que significa isso? Por causa dessa crítica ao positivismo do século XIX, nós chegamos a um ponto, hoje, depois, a partir da segunda metade do século XX, de negação sequer da possibilidade de conhecermos, né? Então nós temos algumas ideias muito radicais que reduzem qualquer ciência, ou qualquer filosofia, ou qualquer conhecimento ao quê? A um discurso, a uma narrativa, né? Então nós temos aí, por exemplo, Boaventura Santos, que é um sociólogo português que ele vem de uma tradição marxista, mas depois ele entrou no campo do pós-moderno. Ele diz o seguinte: o que não existe verdade atemporal, né? Toda a verdade é o poder de convencimento de um discurso. O que significa isso? Se eu chegar aqui para vocês e convencer vocês que o nazismo é bom, passa a ser verdade. É o que a mídia faz. Nós vivemos hoje no mundo dessas verdades do discurso, né? Então, o que acontece? Por causa desse dogmatismo reducionista, cientificista do século XIX, nós fomos, no século XX, no final do século XX, para um extremo relativismo de desconstrução de qualquer objetividade. Bom, e aí que entra Kardec. Qual o papel que Kardec tem nisso tudo? E é importante, porque exatamente isso que eu falo na minha tese, eu mostro esse cientificismo do século XIX, mostro o niilismo, isso que eu chamo de niilismo, a partir da segunda metade do século XX, que é com os pós-modernos, de desconstrução do real, da desconstrução do sujeito, desconstrução da objetividade. Eu mostro que Kardec, já no século XIX, tinha uma resposta para isso, né? Ou seja, a proposta que ele tinha atendia há 100 anos antes as críticas que os pós-modernos fariam às ciências. Então, por isso, eu demonstrei isso na minha tese, por isso eu fico altamente irritada quando alguém, seja espírita ou não espírita, chega. Kardec era um positivista.
né? Não era um positivista, não era um positivista. Aí o pessoal fala, mas não é xingamento falar que é positivista. É xingamento sim, né? Porque esse positivista significa reducionista, cientificista, aquela coisa fechada do século XIX, que é o Comte, né? Que é um pensamento engessado, embrulhado, né? Altamente dogmático também. Porque o positivismo é outra forma de dogmatismo, que não é o religioso, mas é um dogmatismo cientificista. Então, eu me irrito quando diz que Kardec, mas não é uma irritação assim, emocional, porque eu gosto de Kardec e acho que então a gente não tem que falar que ele é positivista. Não, eu acho que ele não é positivista mesmo. E é isso que eu vou mostrar aqui para vocês, um tanto quanto. Né? Quer dizer, no livro da minha tese, eu cito vários trechos de Kardec, das suas obras, que não são estudadas pelos próprios espíritas, não são esmiuçadas e compreendidas, porque uma coisa a gente fazer uma leitura de Kardec, uma leitura religiosa, como nós fazemos, né? Kardec codificou o espiritismo, tal, então a gente vê aquilo como uma Bíblia. Mas quando a gente estuda Kardec como uma obra filosófica, né? Uma obra científica, então cada conceito que ele fala, cada ideia que ele trata, a gente pode remeter ao com quem que ele está falando, né? De quem que ele está falando? Ele não cita os nomes, é essa a questão. Ele não fala, olha, eu estou falando que o Marx é isso, aquilo, o Hegel não sei o quê, o Comte, mas ele está falando com o Comte, com o Hegel, com o Marx, porque ele está dialogando com a cultura do seu tempo. E o que ele está fazendo? Ele está mostrando outra alternativa em relação àqueles pensamentos. Agora, se você conhece o Hegel, o Comte, o Marx, do século XIX e o que eles pensavam, você vê, aqui Kardec está falando contra o positivismo, aqui ele está falando contra o marxismo, não sei o quê, aqui ele está falando a favor, não sei o quê. Então, assim, a gente entende melhor por onde que ele está caminhando filosoficamente, cientificamente, quer dizer, o que ele está propondo, né, de alternativa em relação àquelas ideias correntes do século XIX. Então, o primeiro ponto que é importante. Vocês sabem que um dos grandes abismos provocados na filosofia foi no século XVIII por um filósofo famosíssimo, dificílimo, indigesto ao extremo, que foi Immanuel Kant, um alemão prussiano, daqueles altamente sistemáticos. Vocês sabem que quando ele passava na rua, as pessoas acertavam o relógio, que ele passava sempre no mesmo horário. Isso eu não sei, mas Luciano daqueles. Este homem, ele escreveu 2 livros famosíssimos chamados A Crítica da Razão Pura e A Crítica da Razão Prática. Ora, quando ele escreveu esses textos, ele disse uma coisa, quer dizer, várias coisas, enfim, ele criticou a razão no sentido, olha, a razão tem limites. Nós não podemos chegar com a razão a compreender isso ou aquilo. E o que ele coloca como limite da razão? Né? Justamente tudo que é transcendente. Alma, Deus, o Espírito, aquilo que é essência, aquilo que é fenômeno, dizendo, nós não podemos atingir com a razão. Né? Nossa razão é apenas do mundo fenomênico, aquilo que nós vemos, mas não do mundo que ele chama do nous, né? Da essência. Né? Então, o que acontece? Com isso, ele criou um abismo, né, que sempre tinha havido, mas que se aprofundou justamente a partir do século XIX, entre fé e razão. Né? Porque aquilo que eu creio, e ele não era descrente, ele não achava que Deus não existia, que a alma não existia, mas que isso era meramente objeto de fé, que não podia ser comprovado racionalmente, muito menos cientificamente. Então, quando Kardec propõe aplicar o método experimental na pesquisa dos fenômenos mediúnicos, ou seja, pesquisar o espírito, a alma, a transcendência, a essência, através do método experimental, ele estava rompendo esta barreira que o Kant tinha posto e que até hoje é considerada válida no paradigma vigente. Né? Então, esta é a revolução primeira científica que Kardec propõe. É a abordagem experimental de um fenômeno, que é um fenômeno observável, mas que nos remete e que nos evidencia a transcendência. Né?
Ou seja, ele rompe a barreira milenar entre fé e razão, entre aquilo que foi postulado como princípio de fé, como metafísica, com argumentos racionais, etc., ele postula como objeto da ciência experimental. Só que ao fazer isso, e isso é importante, então aí vem o partido que diz que Kardec é positivista. Então ele era tão maníaco por ciência, como todas as pessoas eram do século XIX, que ele queria cientificizar tudo, né? E até o que não é cientificizável, né? Que seria a religião, acabei de inventar um neologismo, mas tudo bem. Ele queria cientificizar aquilo que não é objeto da ciência, nunca foi e nunca poderá ser, né? Então isso daí é uma pretensão positivista do século XIX. Só que acontece o seguinte, ao fazer este movimento, ele ao mesmo tempo faz uma crítica muito grande da ciência do seu tempo. Portanto, é o positivismo, ou seja, da ciência reducionista positivista do século XIX. Porque o que ele fala? E isso eu demonstro na minha tese em vários trechos. Ele fala assim, olha, os cientistas não são pessoas desinteressadas, neutras. Eles têm seus interesses, eles têm seus pressupostos, etc. O que ele estava falando? A mesma coisa que 100 anos depois o Thomas Kuhn falaria. E falar isso no século XIX era um baque no cientificismo. Então ele não estava fazendo um cientificismo burro, a moda do século XIX. Ele estava sendo um crítico das pretensões cientificistas do século XIX. Esse é o primeiro ponto. Outra questão é a seguinte. Uma das coisas que a ciência, essa proposta cientificista fez no século XIX é o seguinte, é dizer, olha, podem jogar fora a religião, podem jogar fora a filosofia, porque a ciência é o único caminho de abordagem do real. Né? Ora, o que significa isso? É que só a abordagem experimental é que pode nos levar a conhecimento da realidade. Kardec, não. O que ele fala do espiritismo? Ele fala principalmente, é uma filosofia sem sistema, sem espírito de sistema. Ou seja, ele exalta o tempo inteiro o método filosófico. O que é esse método filosófico? É um método racional que vinha sendo desenvolvido desde Sócrates, desde os gregos antigos, e que nós não podemos jogar na lata do lixo, porque foram 2.500 anos de desenvolvimento da razão, no sentido de tecer o pensamento ocidental dentro de um parâmetro de racionalidade. Então Kardec fala, olha, nós estamos fazendo a abordagem experimental dos fenômenos mediúnicos, mas o espiritismo é uma filosofia sem o espírito de sistema. O que ele quer dizer com isso? Nós estamos usando o método filosófico racional de argumentação, de debate filosófico, sem o espírito de sistema. O que é? Sem o dogmatismo das filosofias muito fechadas em sistemas, muito, como por exemplo, o sistema do idealismo alemão do século XIX, que é uma coisa chamada kantianismo, uma coisa chata, fechada, sistemática, que fora daquele parâmetro você não consegue raciocinar, que amarra o indivíduo ao invés de libertar. Então eles estavam usando um método filosófico, resgatando inclusive o diálogo socrático, platônico, que era muito mais dinâmico, muito mais aberto, do que aquela sistematização filosófica dogmática, que a filosofia também tinha se tornado dogmática no século XIX. Basta ver os grandes sistemas filosóficos. O próprio positivismo, o próprio marxismo eram sistemas filosóficos dogmáticos, o próprio hegelianismo, etc. Então, ele estava questionando exatamente isso, mas só que não sem jogar fora 2.500 anos de construção filosófica do Ocidente. E terceiro ponto, o que estava acontecendo na sociedade do século XIX? Estava ocorrendo um processo de laicização. O que é laicização? É o expurgo da religião de todos os domínios. Das religiões institucionais, o que era preciso ser feito de fato, porque era uma libertação da tutela das igrejas. Então, as igrejas até então dominavam, impunham, seja nos países católicos, a igreja católica, nos países protestantes, a igreja protestante. Nós tínhamos alianças entre os estados, as igrejas, etc. E o que estava acontecendo
acontecendo? Estava ocorrendo um processo de laicização, ou seja, separação da esfera religiosa de toda a esfera da vida humana. Então a escola tinha que ser laica, a política tinha que ser laica, a ciência tinha que ter completa isenção de qualquer religião. Enfim, era cortar a ingerência das instituições religiosas no fazer humano. Porém, é aquela história que eu sempre falo, né? Todo mundo jogava a água junto com o bebê fora. Né? Então, jogava o dogma filosófico junto com a filosofia fora. Jogava as instituições religiosas, dogmáticas, inquisitoriais, junto com o espírito de religiosidade fora. Né? Ou seja, então, nós não estávamos só num processo de desinstitucionalização religiosa, mas estávamos num processo de materialismo da sociedade, ou seja, de voltarmos toda a sociedade para uma concepção materialista, hostil até a qualquer tipo de religiosidade, principalmente na universidade, na escola, nos domínios do saber, né? Hostilidade completa a qualquer religiosidade. Que são esses mesmos que se pretendiam científicos, como Marx, Freud e outros tantos, eles diziam que a religião era prejudicial ao ser humano. Né? Por exemplo, o Marx dizia que a religião é uma forma de alienação. O Freud dizia que era uma ilusão psicótica, que precisava ser rompida para que o ser humano pudesse ser saudável psiquicamente. Então, quer dizer, esses que elaboravam o discurso cientificista do século XIX eram claramente hostis a qualquer religiosidade. O que Kardec faz? Ele fala, não, ele faz uma crítica do institucionalismo, do dogmatismo, basta ler Céu e Inferno, para ver toda a crítica que ele faz ao paganismo, ao cristianismo. Ele dialoga o tempo inteiro, ele está sempre criticando os abusos que as religiões cometeram. Então, nesse sentido, ele era altamente de vanguarda, ao lado de Marx, Freud e outros. Porém, ele não fere a essência da religião, ao contrário, ele resgata, porque na medida em que ele mostra que é possível experimentalmente demonstrar transcendência, com isso nós resgatamos todas as religiões. Né? Mas nós as desencantamos também. É por isso que o Espiritismo até hoje incomoda tanto todo mundo. Né? Porque o Espiritismo provoca um desencantamento. Eu estou usando aqui uma categoria do Max Weber, né, que foi posterior a Kardec. Ele provoca um desencantamento das religiões, no sentido, vela, rito, tá? Isso daí não quer dizer nada. Tudo bem, a oração vale, o espírito é imortal, etc. Mas esses outros apetrechos, tudo bem, tá? Cada um pode fazer do jeito que quiser, respeitamos, mas isso daí não está lidando com a essência. Né? Então é um desencantamento, é como se o Espiritismo propusesse aquilo que Rousseau já havia proposto filosoficamente, 150 anos antes de Kardec, uma religião espiritualizada, né? Desnuda, né? Desencantada de todos os rituais, de todos os apetrechos, de todos os dogmas. Né? Mas é uma religiosidade que se afirma, né? Como algo muito mais forte, muito mais coerente, porque é apoiado na argumentação filosófica e na abordagem científica. Bom, com esta postura que Kardec teve, nós temos o quê? Um novo paradigma de abordagem do real. Kardec era mais evoluído do que todos os espíritos que participaram da codificação da chamada espiritismo, todos. Inclusive, eu acho que os comentários de Kardec muitas vezes são até mais luz. Ele discute, quando a gente lê a revista espírita, a gente tem discutido os espíritos, inclusive contradizendo os espíritos às vezes. Né? E os espíritos, quando vinham obras próximas, eles chamavam Kardec de mestre. Né? Agora, o movimento espírita brasileiro não reconhece essa superioridade de Kardec, coloca os espíritos acima de Kardec. O que dá como consequência nisso? É que hoje nós temos um movimento espírita em que os espíritos falam o que querem em livros mediúnicos totalmente estapafúrdios, absurdos, não tem análise crítica nenhuma, porque nós não usamos o método de Kardec para testar e usar o senso crítico na mediunidade. Nós aceitamos os espíritos sempre como reveladores predestinados. E o Kardec falou, eu nunca aceitei os espíritos como reveladores predestinados.